Olá a todos, espero que estejam bem. Sou Rogério Fernandes de Oliveira, aluno do consórcio CEDERJ do Polo de Miguel Pereira. Curso a licenciatura em História. Irei apresentar para vocês sobre a matéria do estágio supervisionado 4, a minha atividade prática não presencial. A minha videoaula apresentada será em referência à Guerra Fria. O porquê da escolha desta matéria, desse tema? Penso que é uma temática que cai reiteradas vezes nos nossos vestibulares e no nosso Enem. Então é de fundamental importância que nossos alunos tenham ciência sobre tal temática. Essa aula será uma apresentação para uma turma do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula falaremos sobre Guerra Fria, as suas causas, as suas consequências. Falaremos sobre a doutrina Truman. Falaremos sobre o Plano Marshall e a Comecon. Falaremos sobre a economia envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética. Falaremos sobre a polarização de forma global entre capitalismo e socialismo. Falaremos sobre alguns países, que foram não aliados a nem o pensamento capitalista, nem ao pensamento socialista, que acabam formando o terceiro mundo. Falaremos sobre corrida armamentista, as consequências dela, a corrida espacial envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética, as consequências que essa corrida espacial nos trazem. Falaremos sobre a interferência em questões estrangeiras. Teremos também, dentro dessa aula, sobre Guerra da Coreia, o porquê a Guerra da Coreia está englobada dentro desse contexto de Guerra Fria. A crise dos mísseis em Cuba, ponto crucial perante a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão. Algo que está muito, hoje em dia, em evidência nas nossas televisões, noticiário cotidiano brasileiro, sobre OTAN e Pacto de Varsóvia, a cooperação militar. Falaremos sobre a divisão da Alemanha no pós-guerra, o Muro de Berlim, a queda do muro e o fim da União Soviética. Por fim, vamos falar sobre o término da União Soviética, suas consequências perante a Guerra Fria. Mas vamos lá, gente. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra que envolvendo Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Mas essa guerra nunca teve realmente um conflito bélico entre essas duas potências. Foi um conflito mais de interesses econômicos, interesses políticos, de um grupo, uma formação de grupos, de alianças, uma formação de mútua ajuda entre os blocos que estavam envolvidos, tanto na parte capitalista, dos países capitalistas,
quanto dos países socialistas. E como começou isso? Após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo ficou numa polarização entre capitalistas, tendo como grande base os Estados Unidos, e do outro lado os socialistas, comunismo, né? Como muitos gostam de falar, tendo como principal ator a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrem-se que durante a guerra, esses dois países lutaram de forma juntas, como aliados, para derrotar a Alemanha, a Itália, o Japão, sendo que logo ao fim da guerra, principalmente na Alemanha, principal país opositor deles na Grande Guerra, na queda da Alemanha, a Alemanha ficou dividida. No seu leste, a parte leste, ela ficou sob o domínio e influência soviética, pois foram os soviéticos que conseguiram derrotar os alemães lá. E na parte oeste, ou parte ocidental, a Alemanha ficou dividida entre Inglaterra, entre França e os Estados Unidos. Essa parte ficou sob a influência deles. E a Guerra Fria começa com o presidente Truman, presidente americano, em uma declaração no Congresso americano, que deveria mandar auxiliar os países que tiveram... A Grande Guerra foi na Europa, e a Europa estava destruída. Foi dentro do continente europeu que acontecem os conflitos. O cenário de guerra, né? O palco da Grande Guerra. E os alemães, com a derrota, estava totalmente destruído. A França, que tinha sido ocupada, destruída. A Itália, destruída. E com isso, os americanos ficaram com medo, com a proximidade da União Soviética, do socialismo lá, deles a pegarem, captarem esses países para se tornarem aliados deles. Com esse medo, o presidente Truman faz a chamada doutrina Truman. E o que foi essa doutrina? Ajuda econômica a países europeus para que esses países ficassem sob influência norte-americana. Influência automática do capitalismo. Criando-se assim uma forma de não deixar, uma barreira de não deixar o socialismo e o comunismo, o grande medo, né, do comunismo, avançar perante esses países da Europa. Com isso, o presidente Truman ele cria o chamado Plano Marshall. E o que era o Plano Marshall? Era uma política econômica a qual os Estados Unidos iria financiar, auxiliar e desenvolver economicamente os países da Europa. Dessa forma, eles saberiam que com esse pós-guerra, tais países ficariam sob sua influência. E com a sua influência, eles conseguiriam ter um maior controle, domínio, tanto econômico, quanto político e também militar. E assim sendo, os americanos começam a fazer o quê? Influência de dinheiro, começa a levantar. Um dos que mais receberam dinheiro norte-americano foi a própria Alemanha, sua antiga inimiga da guerra. Agora se tornando uma grande aliada. Outra forma de tentar barrar
a parte americana de barrar, os americanos barrarem o comunismo, seria fazendo o quê? Sabia que a União Soviética e esses outros países que ficaram sob sua influência tinham um grande poder militar. E com esse poder militar, os americanos achavam que pela proximidade, pois a União Soviética, a Rússia, né, ela fica dentro da própria Europa, Eurásia. Por essa proximidade e seu poder militar, eles teriam medo, os países teriam medo de se oporem ou não se aliarem aos soviéticos. Assim sendo, os Estados Unidos, junto com esses países sob sua influência capitalista, criam a OTAN. A OTAN foi criada em 4 de abril de 1949. E a ideia era o quê? Pegar os países e formar uma grande aliança militar entre todos aqueles que estavam aliados com os Estados Unidos. Grande parte dos países do ocidente da Europa formam a OTAN. Hoje, inclusive, conseguimos ver nas nossas reportagens na TV e nos jornais a grande crise que está tendo a guerra da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia era um país que fazia parte do bloco soviético. Com o fim da União Soviética, ele acaba se emancipando. Isso é uma coisa mais para frente que iremos falar. Mas você consegue observar a presença, né, de tropas da OTAN, de ajuda financeira e militar de países da OTAN e dos Estados Unidos para a Ucrânia. Será mesmo que tivemos um fim da Guerra Fria? Ou essa será uma segunda parte? A OTAN, ela tem essa criação e ela, através do seu artigo 5º, fala o seguinte: qualquer país membro da OTAN que for atacado por outro país fora da OTAN, no caso seria países com envolvimento soviético, né, através da aliança soviética, alinhados à União Soviética, qualquer país que atacasse algum membro da OTAN, todos os membros sentiriam-se atacados e auxiliariam com tropas. Ou seja, a OTAN foi o primeiro grande aglomerado militar envolvendo diversos países, inclusive os Estados Unidos, e esse aglomerado tinha principalmente o pensamento de não deixar o socialismo da União Soviética avançar, deter o socialismo, nem que seja na força, caso necessário, através de alguma intervenção militar provocada por algum avanço militar da União Soviética. A União Soviética, ela não deixou isso barato. Com a criação da OTAN, logo em seguida, em 55, a União Soviética cria o quê? O Pacto de Varsóvia. E o que seria o Pacto de Varsóvia? Seria uma aliança entre a Rússia e todos os países sob influência soviética, ao qual teriam um forte exército, e esse exército se tornaria capaz de enfrentar, se auto-auxiliarem um ao outro por uma intervenção de uma força estrangeira. Ou seja, qualquer outro país fora do Pacto de Varsóvia que atacasse algum membro do Pacto de Varsóvia seria automaticamente inimigo de todos.
Todos se uniriam para defender aquele país que foi agredido e faz parte do membro. Igual o que ocorre com a OTAN. Ou seja, os dois provocam o mesmo efeito, a mesma causa e tem como consequência a mesma forma de ser. Só que um pertence, um sob influência norte-americana e a parte ocidental com o nome de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, muito usado na Europa como NATO. Só que no Brasil falamos OTAN. E do outro lado, na parte oriental, a influência, sobre influência militar da União Soviética, esse aglomerado de países forma o Pacto de Varsóvia. Isso é muito importante, pois isso sempre está caindo no vestibular. O aluno sempre tem que estar dando uma lida, estudando sobre OTAN, sobre o Pacto de Varsóvia, principalmente na nossa atualidade, onde isso está voltando à tona de novo. Passou um tempo esquecido, né? Mas os acontecimentos recentes envolvendo a Europa com países do lado ocidental da Europa e um enfrentamento do lado oriental entre Ucrânia e Rússia está reativando essa matéria, reativando esse assunto. Isso pode muito ser cobrado no vestibular e no nosso Enem. Como eu falei anteriormente, a Alemanha ela ficou dividida em duas partes, né? Uma parte sob influência soviética, a parte oriental, foi a parte que foi libertada por eles. A outra parte ocidental, sob influência da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos. Os três grandes da Segunda Guerra Mundial, né? Os três grandes aliados. E um acontecimento nisso acontece também em Berlim. Na Alemanha, na parte soviética, é criada a República Democrática da Alemanha, sob influência soviética. E na parte americana, Grã-Bretanha e França, é criada a República Federal da Alemanha. E o que acontece com isso? Que as duas têm tem Berlim como uma cidade principal, né? Berlim ali também é dividida. Uma parte oriental e ocidental. Sendo que a parte oriental, que pertence à União Soviética, está sofrendo atraso, crise econômica. Iremos dizer o porquê. A parte da União Soviética sofre tantas crises econômicas. E com isso, com essas crises econômicas, eles conseguem observar que a parte ocidentalizada de influência norte-americana tem um desenvolvimento muito forte, se torna uma nação muito forte. A República Federal da Alemanha se torna uma potência, enquanto a República Democrática Alemã, sob influência russa, não consegue alcançar, nem se igualar. É uma comparação de primeiro mundo com terceiro mundo quase. E com isso, o que acaba ocorrendo é que muita gente que estava na Alemanha Oriental começa a debandar, a se locomover, né, a se ir em direção à Alemanha Ocidental. Uma pessoa que é cientista na Alemanha Oriental começa a falar, pô, vou ficar aqui para quê? Não tenho incentivo, não tenho tecnologia, não tenho dinheiro para fazer minhas experiências, pô, eu vou para a parte
ocidentalizada. Lá tem. Lá eu consigo desenvolver meu trabalho melhor. E essa fuga de gente preocupa o lado soviético. Eles não querem isso. E criam com isso o Muro de Berlim. É construído um Muro de Berlim, um muro que proíbe a passagem de pessoas e de mercadorias de um lado para o outro. O Muro de Berlim ele tem sobre sua tutela o pessoal da União Soviética, né? a parte do bloco soviético. Esse muro durou 28 anos e ele cai somente em 1989. Em 89, o Muro de Berlim cai e as coisas começam a mudar, né? Tem a união entre as duas repúblicas, formando uma única Alemanha, já com pensamento totalmente capitalista, com sua capital em Berlim. Hoje é a Alemanha que conhecemos hoje. Como eu acabei de falar há poucos instantes, o envolvimento global, a divisão do mundo entre bloco capitalista com os Estados Unidos como seu tutor, bloco soviético com a União Soviética, né? Bloco socialista com a União Soviética sob sua tutela, da parte socialista. E os países que não se aliam? Tem? Tem algum país que não se alia? Nem a um lado, nem ao outro? Difícil, né? Mas na vida nunca nada é unânime. No mundo nunca nada é unânime. Sempre tem uma terceira via para as nossas vidas, né? E o que acontece é o quê? Alguns países eles preferem não se aliar, nem aos americanos, nem aos soviéticos. E quais são esses países? Índia, Brasil, muitos países da América Latina e América do Sul. E com isso eles formam o quê? O chamado terceiro mundo. Daí que vem essa expressão, terceiro mundo. Não é aliado nem a um, nem a outro. Formou uma terceira via que seria o terceiro mundo. Só para vocês saberem o que seria o terceiro mundo, né? Nessa polarização mundial. Um grande fator importante que podemos citar na Guerra Fria e que tem grande influência para o futuro dela é a chamada corrida armamentista. O que é a corrida armamentista? São as duas potências fazendo de tudo de forma tecnológica. Para quê? Para se armarem cada vez mais. Quanto mais poderoso se tornar as suas forças armadas, mais forma de persuadir outros países a se alinharem a seu favor e de inibir ações dos países contrários ao seu pensamento. A polarização de um lado americano, de outro soviético, cada vez mais a parte americana se armava, cada vez mais os soviéticos se armavam. Só que estamos lidando com os Estados Unidos, um país que foi vencedor da Segunda Guerra Mundial, e que com isso se torna uma potência financeira, tanto na América, quanto na Europa, quanto no globo. Já sabemos que os soviéticos já viviam de crise desde 1917, crises econômicas, e sua parte financeira, mesmo sendo uma grande potência, não poderia se comparar aos americanos. Os americanos, ao emprestarem dinheiro na parte econômica e desenvolver também a economia de seus aliados, tornam-se um bloco onde o dinheiro consegue ter mais valor, tem muito mais valor. Já na parte soviética, como eles se fecharam tanto e também sofreram muitos boicotes dos países
ocidentais, dos países que estavam envoltos à política econômica norte-americana, os americanos eles conseguem se desenvolver mais e os soviéticos menos. Com essa corrida armamentista, temos muitas coisas a dizer, né? Em que sentido? Os americanos nunca entraram em guerra contra os soviéticos ou os soviéticos contra os americanos. Só que teve o apoio, através dessa corrida armamentista, do desenvolvimento de apoiar outras guerras de terceiros, uma política intervencionista, né, de interferência em assuntos estrangeiros dos dois países, tanto dos americanos quanto dos soviéticos. Como assim? Eles apoiaram militarmente e financeiramente o golpe de 64 no Brasil. Os americanos tiveram esse apoio de fazer com o Brasil tenha uma parte econômica ou uma necessidade de dependência financeira e tecnológica dos americanos. Eles também fazem a mesma coisa no Afeganistão. Vou dar alguns exemplos para vocês. A crise, né, algumas crises que foram geradas desses embates entre terceiros, mas que no fundo envolvia tanto americanos de um lado quanto soviéticos de outro, tanto capitalistas quanto socialistas. A Guerra do Vietnã foi uma, onde o governo tem a crise no Vietnã, né, o avanço do socialismo, os americanos tentam barrar, enviando tropas. Foi uma guerra que ficou entre 1959 e 1975 e, ao final, tanto o Vietnã do Norte quanto o Vietnã do Sul ficam totalmente sob o controle do regime soviético socialista, que foram os grandes vencedores. Os soviéticos mandavam equipamentos para o pessoal do Vietnã lutar contra os americanos. E com isso também temos outra coisa. Isso daí foi um dos primeiros embates, né? Juntamente com o embate da Coreia, a Guerra da Coreia. Por quê? A Guerra da Coreia, ela também foi envolvendo, de um lado, capitalismo, do outro, socialismo. Tenta haver o norte, que era socialista e é até hoje, tenta tomar a parte do sul, que tinha o apoio americano. E essa guerra foi em 1950, a Guerra da Coreia. Os americanos conseguem reagir apoiando militarmente, mandando até mesmo tropas contra os norte-coreanos. Começa os americanos a empurrar os norte-coreanos, né, para o norte, tirar eles do sul, empurrar mais para o norte ainda. Só que aí entra a China, que era socialista já, e entra também a União Soviética. Com isso, eles acabam parando num paralelo, que é até hoje a divisão, e essa guerra tem uma grande curiosidade. Ela nunca acabou. A Guerra da Coreia continua até hoje. A Guerra da Coreia, ela teve o quê? Um intertício, né? Ou perdão da palavra, armistício. Ela tem um armistício, que seria uma trégua. Não tem o fim ela não teve o fim da guerra. Tem uma trégua entre as duas nações e que vigora até hoje. Tanto que você vê, passando muitas vezes, né, a visita do presidente norte-americano, o Trump, ele foi lá visitar, né, o presidente fez uma visita simbólica até, né, para o presidente norte-coreano, ali na linha divisória, né, entre os dois países, sendo convidado até a ultrapassar aquela linha
e pisar em solo, coisa que não era antigamente muito bem visto com um presidente americano, né? Outro ponto que também teve grande importância na Guerra Fria, muita importância na época, é a chamada crise dos mísseis de Cuba, lá em Cuba. O que acontece? Com essa corrida armamentista que eu estou dizendo para vocês, a União Soviética começa a ter influência em outros países, que nem eu disse. O bloco socialista tem influência na Venezuela, tem influência em Cuba, na Revolução Cubana, no pensamento cubano. E Cuba é uma ilhazinha que é uma espinha na garganta dos americanos, porque é uma ilha que era para ter, os americanos tendem, como ela era para ser uma influência deles, e eles perdem para os soviéticos. Historicamente sempre teve influência norte-americana, né? Só que depois eles perdem para os soviéticos depois da Revolução de Fidel, Raul e Che Guevara. Eles se alinham ao pensamento soviético e com isso o Serviço Secreto norte-americano descobre que a União Soviética está instalando mísseis balísticos, né? Lembrem-se, estamos falando de duas potências militares, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, que possuem armamento nuclear. Um armamento que pode muito bem acabar o mundo por várias vezes. Então, com esses mísseis ali no quintal norte-americano, bem dizer, os americanos se sentem ameaçados e ameaçam entrarem em guerra, em conflito bélico com a União Soviética, caso persistam o envio ou a manutenção desses mísseis naquele local. E como isso daí ele é solucionado? Através de acordo. Porque os americanos também tinham colocado mísseis no quintal dos soviéticos. Como assim? Os americanos tinham colocado mísseis na Turquia, um país vizinho à União Soviética. Ué, mas se um botou lá, o outro não pode botar cá? Em tese, sim. Mas como ficou resolvido essa matéria, né? Como ficou resolvido esse questionamento desses mísseis em Cuba? Cuba para de sofrer o eminente perigo de ter uma intervenção militar norte-americana para derrubar o seu sistema socialista, o seu governo, o governo de Fidel Castro, e os Estados Unidos deixam de ameaçar Cuba dessa forma, mesmo assim continuam uma imposição e um bloqueio econômico, né, que dura até hoje, deixando Cuba um país da América extremamente pobre e detentor de um déficit econômico gigante, né? Os americanos não ameaçam mais Cuba, os soviéticos retiram os mísseis de Cuba, em troca também de os americanos não retirarem os seus mísseis que estariam na Turquia. Dessa forma, ambos se sentiriam mais seguros, sem mísseis ao lado ali do seu país. E assim foi feito. Os norte-americanos retiram os mísseis da Turquia, os soviéticos retiram os mísseis de Cuba, em troca também do apoio americano não ter perigo de fazer uma intervenção militar, né? Tanto em Cuba quanto na Venezuela. Os americanos nunca tentaram. Eles dão apoio financeiro para outros grupos fazerem, grupos terroristas, grupos revolucionários, golpes de Estado. Todavia, militarmente, eles não enviam tropas
como já enviaram para o Panamá, né? Eles não enviam tropas para tomar e derrubar o próprio governo de Cuba ou da Venezuela, que é outro país sob influência soviética até hoje. E assim a crise dos mísseis teve grande repercussão, né, na matéria. Outro ponto que falamos foi sobre a corrida espacial. E a corrida espacial, como foi isso? A corrida espacial, ela foi algo muito importante até hoje. Por quê? A tecnologia empenhada, muito estudo foi provocado por causa da corrida espacial, da busca, né, da hegemonia do espaço, que não tem dono, o espaço não tem dono. Mas eles queriam, de qualquer forma, trazer uma soberania sobre ida e vinda do espaço. E os soviéticos saíram na frente nessa tecnologia. Como assim, os soviéticos saíram na frente? A primeira missão tripulada que sai da Terra é a missão soviética, no dia 12 de abril de 1961. Quem? Uma pessoa histórica, né? Um homem que entrou para a nossa história, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin é o primeiro homem a sair da órbita terrestre, né? E essa missão soviética teve grande sucesso, grande repercussão, mostra que os soviéticos estariam em um outro patamar superior ao americano, mas isso não ia ficar assim. Os americanos não iam deixar, por causa da disputa, né, da disputa sobre influência perante os outros países. Logo em seguida, no dia 20 de julho de 1969, os americanos fazem o quê? Uma viagem espacial e chegam à Lua, né? Isso daí foi ao vivo nas TVs, com transmissão ao vivo para o mundo inteiro. A chegada do homem, a tão sonhada e esperada chegada do homem à Lua, acontece através de uma viagem feita pelos norte-americanos na Lua. E o ator principal da primeira parte seria Yuri Gagarin e dessa vez Neil Armstrong. Neil Armstrong é o americano que consegue pela primeira vez um homem pisa na Lua. Neil Armstrong tem essa proeza, né? E os americanos aí, muita gente duvida até hoje. Muita gente até hoje fica ali naquela indagação, criando teorias da conspiração, dizendo que aquilo dali não passou de um teatro feito pelos norte-americanos, porque a bandeira estava com vento, porque tinha sombra e o ângulo do sol não pegava. Mas, enfim, para a história da humanidade ficou marcado que no dia 20 de julho de 69, os norte-americanos conseguiram fazer um homem pisar na Lua. Neil Armstrong chegou. Como também ninguém vai tirar nunca o feito do Yuri Gagarin ter sido o primeiro homem a sair da órbita terrestre, né? A ter uma viagem ao espaço. Depois disso, várias coisas vêm ocorrendo, inclusive com a criação, né, com o fim da Guerra Fria. Os norte-americanos e os soviéticos, agora os russos, né, se unem e criam a Estação Espacial Internacional. Quer dizer, no fundo, é até benéfico à humanidade, a união, né, dessas duas nações que trazem muitos adventos, muita tecnologia, por causa do militarismo, né, da corrida armamentista e por causa da corrida espacial. Ele trouxe muita tecnologia que usamos até hoje, muita coisa mesmo, nos meios de comunicação, no meio de rastreamento global, no meio da mecânica, né?
da criação de motores, na criação de propulsores, na criação de tecnologia, de computadores, né? Tecnologia de informática, algo que foi bastante utilizado tanto na corrida armamentista, né, quanto na corrida aeroespacial. Todavia, como eu disse, a União Soviética não poderia acompanhar esse embalo norte-americano. E isso tudo gera gasto. Bilhões de dólares, né, foram gastos tanto por um lado quanto pelo outro. E isso enfraquece a economia da União Soviética, trazendo crises econômicas, trazendo fome, trazendo com os bloqueios também que eu disse que teve, né, através dos países mais tecnológicos, que era o Japão, mas que estavam sob influência do bloco capitalista e dos americanos. A parte da União Soviética foi enfraquecendo. Outra coisa que eu posso dizer também que enfraqueceu bastante a parte da União Soviética foi porque os soviéticos também, eles criam uma demanda corrupta, uma política corrupta, onde muitos governos lá acabaram enriquecendo com o dinheiro que era do Estado. Até hoje temos aí várias denúncias, né, de soberanos que comandam a Rússia, de enriquecimento ilícito, de formações de quadrilhas no próprio aparato estatal. E isso tudo acaba tirando, né, verbas que poderiam ser usadas a benefício da própria população local, mas fica para proveitos individuais. Isso tudo que, com esses gastos, altos gastos, tanto militar quanto no avanço tecnológico da corrida espacial, ele traz uma crise muito forte, né? Um sinal de esgotamento econômico dos países que, em relação às outras grandes potências, né? Dos países socialistas, do bloco soviético, em relação a outros países. O que demonstra o quê? Que a indústria soviética, com isso a indústria soviética, ela entra em crise. E uma indústria, quando entra em crise, toda a economia demanda de uma indústria, ou principalmente hoje, né? A economia demanda de uma indústria forte, de uma indústria de caráter coeso, uma economia estando bem estabilizada, um país também se mantém ali intacto, né? Agora, quando vem crise, quando vem exclusão social, quando vem corrupção, quando vem uma pouca abertura política, quase ninguém chega ali a ter direitos, né? A exclusão de direitos, a demandas sociais, isso provoca o quê? O descontentamento da população e uma crise interna. E foi através desse tipo de crise interna que a União Soviética começa a decair, né? Aquele pensamento da grande União Soviética começa a decair. A mesma coisa acontece, vamos voltar um pouquinho nessa aula aqui, lembra que eu falei ainda há pouco sobre a Alemanha? A mesma coisa acontece em 1989, com aquele descontentamento todo que eu disse que acontece com os países da República, do pessoal da União Soviética, né? E a parte da oriental da Alemanha pertence a eles também. Acontece que em 1979 tem um grande fator histórico que acontece, a queda do Muro de Berlim. O pessoal que está lá na parte oriental, parte soviética, com descontentamento total da política que eu disse, exclusão social, fome, corrupção, a economia totalmente fragmentada, a indústria totalmente destruída, e do outro lado, uma Alemanha próspera, uma economia forte, uma indústria forte, uma tecnologia de ponta, uma forma,
um bem-estar social vivenciado por aquela população. Eles acabam o quê? Derrubando o muro e se formando uma Alemanha só com um pensamento capitalista. Começa aí a queda da União Soviética. Logo em seguida, vem, através de processos da glasnost da perestroika, né? Glasnost e perestroika. Uma seria a parte política, né? A abertura política, e a outra a abertura econômica, não é? Abrindo a economia, que era uma economia fechada, a economia da União Soviética vai ser aberta, e com isso, com essa abertura da União Soviética, chega bem dizer ao fim, aquela união, né, das repúblicas. Com isso começam alguns países a se emancipar, a ter sua própria independência. Entre eles está uma parte que eu falei também na aula: a Ucrânia, a Armênia, a Bielorrússia. Bielorrússia também, que até hoje, mostra que mesmo com sua independência ainda sofrem apoio, né? Ela ainda apoia a Rússia, que você vê que na guerra da Ucrânia, a própria Bielorrússia é um dos países que cedem sua área para tropas russas invadirem a Ucrânia. Então, países como Ucrânia, Armênia, Bielorrússia começam a ter a sua independência e saem do bloco da União, né? Aí é a chamada desintegração. Começa a se desintegrar, sai um país, sai outro país, sai outro país, e só mantém mesmo a sua base, que fica sendo a Federação Russa, né? E com isso chega ao fim a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo que acaba a União Soviética. Logo, acabando a União Soviética, fica um único bloco, que é o bloco capitalista, né? Não acaba o socialismo. A Rússia continua com ela, a China, o Vietnã, Venezuela e Cuba. Mas agora tem uma hegemonia econômica e de um bloco econômico e militar, né, no mundo. Será? Será mesmo? Será que estamos passando por isso? Um certo tempo até vivencia isso, só que nossa atualidade aí com essa guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, a invasão Rússia, a gente mostra que a Rússia até hoje é poderosa e tem grande influência sobre todo mundo, né? Porque o americano ele tem coragem de mandar arma, mas não tem coragem de intervir militarmente, como fez no Iraque ou em outras guerras. E assim sendo, a gente consegue ver que a qualquer momento pode voltar de novo um pensamento de Guerra Fria, né? A Rússia tentando ainda manter sua gerência sobre aqueles países que estão em seu entorno, sendo a grande mentora do socialismo, e os Estados Unidos querendo, através da OTAN, através de políticas econômicas, de apoios econômicos, né, financeiros a países sob sua esfera de influência, mantendo-se assim também presente na Europa, na América e em todo o mundo. Bom, gente, chega aqui, enfim, a minha aula. Espero que gostem da aula. Ela foi feita com muito afinco, com muito carinho. Peço muito obrigado aos tutores, aos professores e coordenadores do curso CEDERJ. Estou no meu último período da faculdade. Sem vocês e o apoio dado por cada um de vocês, nada disso aqui seria feito do jeito que foi feito, não teria conseguido chegar até onde eu cheguei. Agradeço também ao pessoal do Polo de Miguel Pereira, ao qual os professores, tutores, coordenador do Polo, a coordenadora, são nota 10, a estrutura dada pelo Polo, pelo consórcio CEDERJ, o afinco no ensinar, na dedicação para ensinar, até mesmo no tempo de pandemia, se mostraram presentes para o estudo, né? Mostrando assim a relação que deve existir entre professores e alunos. A educação é um marco que não pode ser feito sozinho. A educação é algo em conjunto. Reúne família, sociedade, escola, mestres, professores
e alunos. Muito obrigado e me despeço. Um forte abraço a todos e até a próxima.